A gente vai dar início à aula aberta com José Ramos Horta. Antes de passar a palavra para José Ramos Horta, queria fazer uma rápida apresentação na mesa. Aqui ao meu lado direito está José Ramos Horta. Ele é jurista, atual representante especial do secretário-geral da ONU e chefe do Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau. Ele é ex-presidente do Timor-Leste, ex-primeiro-ministro do Timor-Leste, Prêmio Nobel da Paz, recebeu o prêmio no ano de 1996 por sua luta pela independência e uma paz justa, principalmente uma paz justa no Timor-Leste. Atualmente ele é reconhecido como uma grande personalidade que tem desenvolvido importantes trabalhos na mediação de conflitos internacionais. E é por isso que ele foi convidado para falar de um tema tão complexo como a paz entre israelenses e palestinos. Uma pessoa com um olhar de fora, mas com uma bagagem, uma experiência ímpar que podem contribuir de alguma maneira para que se pense em alternativas para um conflito que já dura tanto tempo. À minha esquerda eu tenho a professora Arlene Clemecha. Ela é diretora do Centro de Estudos Árabes da USP. Ela integra o Comitê de Coordenação do United Nations International Coordinating Network on Palestine. Ela tem experiência na área de História, formada em História. É autora de diversos livros, entre eles Marxismo e Judaísmo, História de uma Relação Difícil, Eduard Said, Trabalho Intelectual e Crítica Social, e Palestina, 48-2008. Do meu lado direito, na ponta direita, isso não tem nenhuma conotação política, está o professor Peter Deman. Ele é do Departamento de História da USP, da aula de História e Relações Internacionais na universidade. Ele morou em Jerusalém de 1990 a 1998, onde foi responsável, onde participou ativamente de encontros entre intelectuais e acadêmicos israelenses e palestinos. Mora no Brasil desde... É autor do livro O Mundo Muçulmano. Peter Deman coordena o GT, Oriente Médio, Mundo Muçulmano, que é um dos realizadores do evento dessa noite. O GT se reúne uma vez a cada 3 semanas aqui no Prédio da História. Todos estão convidados a participar do grupo. Quem tiver interesse pode falar comigo, com o Peter, com o Augusto, com outras pessoas que estão presentes aqui na plateia, sobre como ficar sabendo dos temas e dos dias do encontro. Eu vou passar a palavra para o José Ramos Horta, que vai fazer uma apresentação inicial. Em seguida, os professores da casa vão fazer os seus comentários. E, por fim, a gente vai abrir para perguntas do público. Para facilitar essa logística, a gente recomenda que as perguntas sejam feitas por escrito. A gente tem algumas pessoas que vão estar com papéis e recolhendo as perguntas no final da apresentação. E depois isso vai ser passado para o José Ramos Horta responder. Obrigado, José Ramos Horta. Boa noite, obrigado. Eu começo por clarificar que eu não sou especialista do Médio Oriente. Visitei muitos poucos países no Médio Oriente, Israel, Palestina só o West Bank. Estive no Kuwait, Argélia, Marrocos, Tunísia, mas foi sempre visitas muito rápidas. Obviamente, conheço por leitura, por muitos anos de acompanhar, de ler, o problema no Médio Oriente. E visitei Israel, a visita de Estado, quando eu era presidente da República de Timor-Leste, a convite de Shimon Peres, e tive com todos, desde Shimon Peres ao Netanyahu, Lieberman, Ehud Barak, o presidente do Knesset, na altura, em 2010, o comandante, o chefe da Marinha israelita,
único israelita ou israelita, judeu chinês. Aliás, lá eles chamam ele El Chino, não me lembro o nome dele. Pessoa muito simpática e que me deu um grande tour de horizonte, um grande briefing sobre as ameaças a Israel face ao que estava a acontecer ali no Oriente Médio. E fui provavelmente o único chefe de Estado que conseguiu negociar com israelitas e palestinos para realizar uma visita única, isto é, porque normalmente os israelitas não gostam que se faça visitas a Israel, depois sai dali e vai para o West Bank, e os palestinos também preferem que se vá para o West Bank a partir de Amman. E, portanto, eu sou totalmente inocente, ingênuo em relação ao problema do Médio Oriente, ao conflito israelo-palestino. Simpatia por Israel e simpatia pelos palestinos. Em 2002, quando Timor-Leste assume a independência, convidamos palestinos e israelitas. Em 2002, estabelecemos relações diplomáticas com Israel, logo no dia 1 da independência, assim como reconhecemos, na altura, a autoridade palestina, reconhecendo dando estatuto diplomático. Não temos, nenhum nem outro tem uma embaixada em Timor-Leste. O embaixador de Israel em Singapura é quem está acreditado com Timor-Leste, e a embaixadora vai lá frequentemente a Timor-Leste. O representante palestino em Canberra, onde não é reconhecido como embaixador, mas em Timor-Leste tem estatuto de embaixador. Beneficia também, é contemplado por todos os privilégios da Convenção de Viena sobre relações diplomáticas, privilégios e imunidades de embaixadores. Portanto, temos relações com os dois. E se a questão se o Estado palestino, a questão fosse levada à Assembleia Geral da ONU, Timor-Leste votaria a favor do reconhecimento do Estado palestino, assim como reconhecemos o Estado israelita, estabelecemos relações diplomáticas desde o primeiro dia. Derivado, provavelmente, da nossa inocência e ingenuidade em compreendermos o drama, o dilema dos dois povos, que têm que viver e coexistir naquele espaço muito limitado. Mas eu vou um bocado atrás. Em 2001, se não me engano, 2001 ou 2002, ainda na transição de Timor-Leste para a independência. Lembrar-se-ão, Shimon Peres era ministro dos Estrangeiros, Arafat ainda estava vivo, havia aquela grande ofensiva militar israelita sobre o West Bank, sobre os palestinos. E o quartel-general do Arafat ficou reduzido a um edifício. Tudo à volta deixou de existir. Na altura, muito discretamente, tentei levar um grupo de prémios Nobel para os dois lados. Não para fazer mediação, mas para mostrar solidariedade ao Shimon Peres, liberal, e que estava bastante isolado face aos falcões. E solidariedade ao Arafat, que estava só, os israelitas tentando levá-lo a uma delegação.
encontrei-me com vários prémios Nobel da Paz em Oslo. E eu lembro que, enquanto eu preparava essa missão, eu pensei neste, como é que se diz em português, pesadelo, possibilidade, nesse possível pesadelo. Porque imaginemos, estamos nós em Jerusalém, ou Tel Aviv, 5 prémios Nobel da Paz que eu identifiquei, e em plena conferência de imprensa, os prémios Nobel da Paz não se entendem e fazemos guerra nós. Ora bem, ali em Oslo, manhã cedo, tínhamos sido todos convidados para um show, né, numa televisão live, né, direto, ao vivo. Quem éramos nós? Era eu, inocente, Desmond Tutu, cuja postura em relação à questão palestina é 100% pró-Palestina. E Elie Wiesel, conhecem, não é? 110% pró-Israel. John Hume, que alinhou com Desmond Tutu. E era eu. Isto num Prémios Nobel da Paz, supostamente, cuja contribuição traria paz para o Médio Oriente. E live, e com uma audiência como essa, uns 200 pessoas na audiência. E o que é que aconteceu? Claro, obviamente, como era de prever, Desmond Tutu, Elie Wiesel fizeram a sua guerra ali, e o John Hume solidariza-se com Desmond Tutu. Eu fiquei a olhar para ele, fiquei confuso, inocente, apanhado no meio da guerra, dos prémios Nobel da Paz. E eu perguntei, em inglês, claro, vocês precisam de alguma mediação? Posso intervir aqui? Ora bem, o nightmare, o pesadelo que teria acontecido, aconteceu em Oslo. Aliás, eu esqueci de mencionar, na altura convidei Nelson Mandela, e ele respondeu dizendo não podia porque estava doente, e estava. E sugeriu, ele disse, mas o Frederick de Klerk, assim como Desmond Tutu, podem me representar perfeitamente. E, no fim, a visita não se realizou por outras razões, mas ainda bem que não se realizou. Mas isto ilustra bem que é muito difícil alguém ir àquela região do mundo e não fazer despoletar emoções contrárias. E fiz 2 conferências, uma na universidade, eu creio que o Hebrew National University, o outro em West Bank, e o que eu fiz foi partilhar da experiência de Timor-Leste. É o que eu faço hoje. Portanto, quero clarificar, não sou especialista da região, não falo por ninguém. O meu papel hoje é subsecretário-geral da ONU, representante especial do secretário-geral, num pequeno problema na África Ocidental, Guiné-Bissau. Portanto, este é o meu papel neste momento. E é o tema das conferências que eu fiz em Porto Alegre, amanhã, e que eu tenho feito, falando um pouco da experiência de Timor-Leste e como essa experiência, às vezes, é útil para outros conflitos em algumas regiões. Ora,